Capítulo 683, Ataque surpresa de 10.000 milhas. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Acima do Mar do Sul, o enorme Leviatã gigante disparou em um ritmo aterrorizante. Até mesmo as nuvens e o mar foram separados pela velocidade sônica do Leviatã gigante. Os 4 batedores do Vale da Tempestade olhavam com medo e tremor em seus olhos, seus corações apertados e seu sangue borbulhando de excitação. Esse era um contra-ataque à região demoníaca do Mar do Sul. Desde que a guerra estourou no Mar do Sul, esta foi a primeira vez que alguém da Ilha da Divina Fênix ou da região dos 5 elementos viu alguém lutando contra a região demoníaca do Mar do Sul. Rápido, transmita as notícias. Um batedor disse em uma alegria histérica. Milímetro, vamos passar as notícias. Todos os 4 retiraram talismãs transmissores de sons ao mesmo tempo e enviaram uma mensagem. Depois de passar por vários pontos de retransmissão secretos na região ao sul do horizonte, a notícia demorou menos de 1 hora para chegar à região dos 5 elementos. E neste momento, figuras importantes da região dos 5 elementos estavam reunidas no salão de reuniões das 7 seitas. Depois que Janiungian ouviu a mensagem do talismã transmissor de som, ele ficou completamente chocado. Depois que o fogo cintilou e desapareceu, Janiungian não falou por um longo período de tempo. Huoyan não pôde deixar de dizer, Janiungian, que mensagem você recebeu? Você está me fazendo ter um ataque cardíaco aqui. Janiungian respirou fundo e disse, esta é uma notícia incrível. Mesmo eu não pude acreditar quando recebi, é muito louco para aceitar. Janiungian, neste momento você ainda vai nos fazer adivinhar. Huoyan bufou de raiva, todo seu corpo bufando e ofegando de raiva. Eu não estou tentando fazer você adivinhar, eu apenas acho isso difícil de aceitar, eu precisava de algum tempo para digerir esta notícia. Janiungian se levantou lentamente, olhou para todos os presentes e então disse solenemente, a mensagem do talismã transmissor de som de agora é, que aquele jovem misterioso está controlando o Leviatã gigante para mergulhar diretamente na região demoníaca do Mar do Sul. Eles querem travar uma guerra contra a região demoníaca Mar do Sul. O que? Com estas palavras, todo mundo ficou mudo com espanto. Isso é muito imprudente. O Xiun da seita da Terra Profunda não pôde deixar de dizer. Sim. Entrar sozinho no território inimigo, esse é o último tabu de qualquer plano militar. Além disso, existem inúmeros mestres na região demoníaca Mar do Sul, pode-se dizer que é uma zona de perigo fatal. Esse jovem misterioso pode ser feroz, mas isso é muito perigoso. Julai acrescentou. No entanto, mesmo quando ele terminou, ele parecia ter esquecido alguma coisa. Depois de pensar sobre isso, a atual situação da região demoníaca do Mar do Sul era. Xianwuji ainda estava em reclusão e Xian Yukie foi gravemente ferida. O Leviatã gigante também foi capturado, e agora eles estavam muito enfraquecidos por causa disso, este era o momento mais oportuno para fazer um contra-ataque. Nenhum dos jovens heróis presentes era lento em raciocinar. Quando todos perceberam isso, todos eles não conseguiram deixar de se olharem com um choque inexpressivo em seus rostos. Por um tempo, um profundo silêncio caiu sobre todo o salão de reuniões. Desde que a região demoníaca do Mar do Sul divulgou notícias de que Xianwuji estava em reclusão para romper a 4ª etapa da destruição da vida, toda a região ao sul do horizonte foi devastada. Todos eles tinham uma premonição de que, uma vez que Xianwuji fizesse seu avanço e deixasse sua reclusão, esse seria o dia em que a região demoníaca do Mar do Sul traria um grande apocalipse a todos eles. Seus dias depois de saberem o momento de suas mortes não tinham sido melhores.
por meio ano, independentemente de serem as 7 grandes seitas da região dos 5 elementos, a Ilha da Divina Fênix, a seita espacial horripilante, ou o Templo Supremo do Mistério, todos pensavam em formas de sobreviver a esta catástrofe próxima. Mas nenhum deles jamais pensou em contra-atacar a região demoníaca do Mar do Sul. Essa ideia era muito louca. Se esse jovem misterioso pudesse realmente causar grandes perdas à região demoníaca do Mar do Sul, então ele se tornaria uma lenda viva. Este era um jovem com menos de 30 anos que conseguiu reverter toda a guerra do Mar do Sul apenas com a sua própria força. Olhando para a história dos últimos 10.000 anos do continente da queda do céu, quem foi capaz de forjar uma lenda tão mítica? Louco, muito louco. Xion murmurou para si mesmo. Apenas quem era esse jovem? Alguém que era capaz de ter tais conquistas definitivamente não era desconhecido. Talvez no futuro, essa pessoa possa estar no pico mais alto do continente da queda do céu, mostrando desdém por todos os rivais. Sem brincadeira, esse tipo de existência já superou nossa compreensão. Para contra-atacar a região demoníaca do Mar do Sul, que notável senhor poderoso e corajoso. Um discípulo direto da montanha Sino de Ouro disse com um suspiro. Milímetro, embora saibamos que a região demoníaca do Mar do Sul está em seu estado mais fraco agora, chegar a essa conclusão é uma coisa, e decidir contra-atacar a região demoníaca do Mar do Sul depois de viver sob a sombra é outra. Se fosse eu, não teria como ter coragem de fazer isso simplesmente porque nunca pensaria nisso. Bai Ao-Xuan suspirou. Comparada a esse jovem misterioso, seja a força, coragem ou previsão, ela era muito inferior. Nos últimos anos, por causa da superioridade absoluta demonstrada pela região demoníaca do Mar do Sul, todos eles já tinham formado subconscientemente uma linha de pensamento que nenhum deles era capaz de resistir à região demoníaca do Mar do Sul. Não se pode culpar a região dos 5 elementos e a região ao sul do horizonte. Mesmo quando todas as suas seitas eram combinadas, elas nem sequer tinham anciões da destruição da vida suficientes para contar em mais de uma mão. Quanto à região demoníaca do Mar do Sul, eles já foram uma terra santa afinal. Depois de se recuperar ao longo de milhares de anos, sua força agora superou as expectativas de todos. Neste momento, as bochechas de Huo Huyan estavam vermelhas. Seus olhos escuros se arregalaram e não se sabia o que ela estava pensando. Ela murmurou, de que terra santa vem esse jovem misterioso? Por causa dele, toda a guerra do Mar do Sul está agora em agitação. Irmã Júnior Huo, você realmente não se apaixonou por ele, certo? Quando Bai Ao-Xuan viu a expressão de Huo Huyan, ela ficou um pouco surpresa por um momento antes de rir. Eu estou bem, pare de tirar sarro de mim. Huo Huyan disse um pouco envergonhada. Devemos considerar se devemos ou não enviar alguns mestres para ajudar esse jovem misterioso. Desde os tempos antigos, mulheres bonitas sempre amaram heróis. Isto era verdade especialmente no mundo dos artistas marciais. Para lutar com toda a região demoníaca do Mar do Sul com apenas sua força, revertendo a guerra desastrosa e salvando-os dos perigos, esse tipo de herói extraordinariamente corajoso e forte era facilmente capaz de tocar o coração de uma garota. Sem dizer Huo Huyan, até Bai Ao-Xuan não pôde deixar de sentir seu coração tremer. Mas, elas estavam bem conscientes de que a diferença em seu status era grande demais. Seria muito tarde para enviarmos mestres. A distância da região dos 5 elementos até a região demoníaca do Mar do Sul é muito grande. Então, mesmo que pudéssemos enviar pessoas, a força delas simplesmente não ajudaria. Janiun Jean disse suspirando, um pouco frustrado.
As 7 grandes seitas da região dos 5 elementos eram apenas seitas de 4º grau comuns. A maioria delas nem tinha potências na destruição da vida, então como eles poderiam ajudar? Está bem. Não devemos nos preocupar com ele. Nós só precisamos esperar pelos resultados. A capacidade deste jovem misterioso superou em muito a nossa imaginação. Ele deve ser de um dos reinos davinos do continente central. Eu não tenho ideia de por que ele decidiu lutar contra a região demoníaca do Mar do Sul, mas desta vez nós realmente conquistamos a sorte grande. Janiungiano disse. A região ao sul do horizonte estava localizada no extremo sul do continente da queda do céu. O mar aqui faz fronteira com o continente, era uma área relativamente remota. Aqui, as seitas de 5º grau comuns, como o grande templo Zen e a região demoníaca do Mar do Sul, eram consideradas poderes supremos. Mas na região central do continente, havia 4 reinos davinos. Esses reinos davinos ocupavam cada um deles uma área 5 ou 6 vezes maior que a grande região Zen. Quanto às várias terras santas do continente da queda do céu, a maioria delas estava localizada lá. E quando se tratava de seitas de 5º grau, havia ainda mais dessas dentro das fronteiras desses 4 reinos davinos. Foi por isso que Janiungian acreditava que esse jovem misterioso veio de um desses 4 reinos davinos. Se ele fosse um desses lendários príncipes herdeiro de um reino divino, então ele mal seria capaz de aceitar isso. Neste momento, 1 milhão de milhas de distância, no Mar do Sul, Lin Ming estava dentro de uma dimensão em miniatura do Leviatã gigante. Na frente dele, havia 2 velhos vestidos de preto respeitosamente de pé ali. Esses 2 eram os anciãos da região demoníaca do Mar do Sul, que haviam se submetido a Lin Ming, ancião Sun e ancião Jiu. Por conveniência, Lin Ming os chamou de Demônio 1 e Demônio 2. Demônio 1, quantos mestres da destruição da vida estão lá na região demoníaca do Mar do Sul? Lin Ming perguntou. Respondendo ao mestre, nestes últimos 3 anos, a região demoníaca do Mar do Sul vem se recuperando e acumulando sua força e elevando sua potência. Especialmente várias centenas de anos atrás, Xianwuji descobriu uma antiga ruína dentro do Mar do Sul e obteve o antigo tomo demoníaco, assim como muitos recursos. Com isso, a região demoníaca do Mar do Sul foi capaz de desenvolver muitos mestres. Lin Ming assentiu levemente. Ele também sabia dessa antiga ruína que o imperador demônio deixou para trás. Xianwuji obteve o antigo tomo demoníaco, bem como a carta do imperador demônio de lá. Da carta do imperador demônio, ele obteve a localização do palácio imperial do deus demônio, bem como o método para abri-lo. Xianwuji havia se preparado para aquela viagem ao palácio imperial do deus demônio por muitos e muitos anos. Ele nem mesmo hesitou em começar uma guerra no Mar do Sul por esse mesmo motivo. Contanto que ele fosse capaz de obter a raiz do Nirvana do dragão e o Leviatã gigante, ele realmente teria a chance de entrar no reino Mar Divino, se fosse lhe dado tempo suficiente, tornar-se-ia o governante supremo do extremo sul do continente da queda do céu. Todos os seus planos foram perfeitos. Mas houve um único fator desconhecido, o aparecimento de Lin Ming. Xianwuji nunca imaginou que um simples jovem que não tivesse nem sequer entrado no reino Xiantian arruinaria seus planos de tantos anos, jogando tudo pelo ralo. Demônio 1 disse, nestas últimas centenas de anos, devido a esses recursos e relíquias encontrados nas antigas ruínas, a região demoníaca do Mar do Sul foi capaz de cultivar 8 mestres da destruição da vida. Além do número original, dá um total de 16. Depois, porque eles continuaram morrendo, sem contar conosco, restam apenas 7.
Destes 7, 2 estão na segunda etapa da destruição da vida e Xianwuji está se aproximando da quarta etapa da destruição da vida. Os outros 4 estão todos na primeira etapa. Milímetro, entendi. Lin Ming assentiu. Essa força não foi o suficiente para fazê-lo sentir algum medo. E quanto aos aliados da região demoníaca do Mar do Sul? Quão fortes são esses clãs do Mar Profundo? Respondendo ao mestre, esse servo não é muito certo sobre isso. Os clãs do Mar Profundo são muito misteriosos, normalmente só Xianwuji tem contato com eles. Desta vez, eles apenas enviaram um único ancião para nos ajudar a iniciar uma maré de bestas do fundo do mar. Depois de ter um selo de escravidão plantado nele, Demônio 1 poderia ser descrito como leal com devoção absoluta e inabalável. Milímetro, eu entendi. Lin Ming respondeu. Então, quando ele passou sua percepção para fora dessa dimensão, ele viu que o Leviatã gigante estava se aproximando do centro da região demoníaca do Mar do Sul. A região demoníaca do Mar do Sul estava localizada em 3 ilhas nas profundezas do Mar do Sul. Este era um ponto em que as águas rasas se encontravam com a água mais profundas. A energia de origem do céu e da terra aqui era muito espessa. Quando o Leviatã gigante chegou, sua forma massiva fez com que ondas monstruosas se elevassem por todo o mar, formando tsunamis gressons que rolavam em direção a essas ilhas. No templo principal da montanha do demônio do submundo, Xianwuji estava sentada dentro de uma câmara escondida. Na frente dela havia uma série de remédios preciosos para a recuperação da alma. Depois que ela fugiu em pânico e angústia, sua alma ficou ferida e ela também engoliu uma pílula veneno de sangue. Sua energia de origem tinha sido extremamente danificada. Sem se isolar por vários meses, não havia como ela ser capaz de se recuperar. Ela já estava em reclusão para se curar, quando de repente ouviu um grande estrondo do lado de fora. Neste momento, toda a energia de origem do céu e da terra em volta da montanha do demônio do submundo começou a ser agitada intensamente. Milímetro. O que está acontecendo? Xianwuji ficou chocada. Um leve pressentimento começou a crescer em seu coração. Ela estava prestes a sair para dar uma olhada, quando, neste momento, um artista marcial vestido de preto chegou em sua câmara escondida, o rosto pálido enquanto ele ofegava de exaustão. Soberana Xian, algo desastroso aconteceu. Lin Ming trouxe o Leviatã gigante para a entrada da nossa seita. O Leviatã gigante está agora armazenando energia, preparando-se para romper a grande matriz protetora.